Apertem os cintos, que vamos decolar a partir de agora no Pode Nos Contar Podcast. Oferecimento Rafa Hamburgueria, Rocha Acrílicos, produção TV Capital do Piauí. Fala, minha galera do Pode Nos Contar, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu trouxe um convidado bastante conhecido, bastante polêmico, com várias histórias para contar. E hoje eu trago com imenso prazer, imensa satisfação, meu amigo Samuel. Prazer, obrigado, Oi, Rafa, Samuel. tudo bom? Obrigado também por ter vindo e um prazer lhe conhecer pessoalmente. Só lembrando, galera, que ele tinha um podcast Fora do Palco, né? Que ele vai contar também essa história direitinho também. E trazer para ele de volta esse ambiente de podcast, né? É um prazer imenso. Recebi com muita surpresa o convite. Não imaginei que pudesse ter uma curiosidade de saber algumas coisas minhas. Mas enfim, tô aqui, tô aberto. Para quem já pra tá gente acostumado, relembrar. para quem já tá acostumado a estar do lado de cá, hoje tá do lado Hoje vamos relembrar algumas coisas do início da carreira, de vida. Pode ficar à vontade aí, estamos aqui para conversar. Pode perguntar qualquer coisa. Pode perguntar que tiver em lembrança que a gente vai falar. De prática, a nossa caneca do Pode Nos Contar, né? É um presente nosso, uma lembrancinha. Muito obrigado. Para relembrar. Samuel, sempre a gente começa o podcast querendo te conhecer quem é a pessoa Samuel, de onde veio, a raiz, suas raízes. Conte um pouco da sua história. Bem, eu sou teresinense, de nascença. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais eram evangélicos da Assembleia de Deus. E com 5, 6 anos, meu pai percebeu que eu tinha uma atração por música. E logo ele começou a comprar instrumentos para mim. E quando ele viu que realmente eu estava levando jeito para o negócio, ele me colocou perto dos músicos que tocavam na igreja Assembleia de Deus. Era até aqui na igreja do Odisseu, chamada Igreja Assembleia de Deus, sede aqui do Odisseu. E quando eu tinha 8 anos, ele me colocou na escolinha do Sesc. Passei 1 ano lá, aprendi o básico dos básicos. E depois disso aí, meu pai me jogou comprou uma guitarra para mim, muito boa na época até, e me colocou na igreja. E eu sempre falo que não existe uma escola melhor do que a Igreja Assembleia de Deus. Não existe. Já veio muitos participantes aqui que todos falaram, a maioria falou que começou na igreja. Tu acha que a igreja, ela traz muito aprendizado? Ou só a pessoa entra só para aprender e depois sai? Não. Eu conheço muitos músicos que nasceram na igreja como músicos e até hoje estão lá. Né? Não, a música ela tem uma atração para o lado secular da coisa, mas eu tenho um grande número de músicos que nasceram, começaram a tocar na igreja, até hoje são músicos da igreja, são pastores até, e eu acredito que isso não tem muita coisa a ver, não. De certa forma, querendo ou não, né, Samuel, a igreja ela atrai, né? Pode atrair também para que a pessoa vá para aprender, mas acabe gostando de ficar na igreja e ficando por lá, né? Olha só, na igreja tem uma coisa que eu falo, que eu acabei de falar. Na igreja, especificamente na Assembleia de Deus, tem aquela coisa da surpresa. O músico ele é muito surpreendido na igreja. De que forma? O pastor chega lá na hora do culto, chega lá, vamos ouvir a irmã fulana cantar. Aí ela chega lá, olha pro músico e fala que música é que ela vai cantar, começa a tocar e o músico se vire para correr atrás do tom, do ritmo. Às vezes é uma canção que o cara não conhece e o cara vai procurando. Daí começa a ser plantado o ouvido musical do cara. E querendo ou não, basicamente é o que acontece também na noite às vezes, né? O cantor chega aqui, só vou puxar aqui e você se vira aí. A grande diferença é que lá, eu vou falar do meu tempo, eu não sei hoje, mas não tinha ensaio. Tinha ensaio assim, dos chamado conjunto, que se juntava um grupo de adolescentes, de senhoras, de jovens,
e formavam um conjunto musical e tinha os ensaios, mas para coisas avulsas não tinha. Então o cara tinha que ir atrás mesmo, se virar no ouvidão e com isso o cara vai desenvolvendo e termina, né, muito sendo bons músicos no No futuro. caso hoje, você é evangélico? Não, hoje eu não frequento igreja Não é evangélica. frequente na Não, igreja, né? mas eu creio em Deus, né? Eu sei que Deus é o que comanda nossas vidas, Sempre, né? sempre. Deus é a base de Eu tudo, né, sei pra gente. do que Ele pode fazer. Então, eu só não frequento uma igreja, mas, enfim, isso não significa que a gente não. Né, crescendo lá, evangélico, isso te influenciou para você se dedicar à música vindo da igreja? Foi uma coisa bem natural. Quando eu era criança, quando eu comecei a me destacar, acho que eu tinha meus 15, 16 anos. Não, menos que isso. Teve um grupo na época chamado Grupo Milênio, que eles me viram tocando na igreja, eles foram tocar na igreja, que era na igreja ali do Renascença 1. Eles me viram tocando na igreja e me chamaram para tocar nesse grupo. E minha mãe não deixou na época. Eu faltei me acabar de chorar, de desiludido, porque a minha mãe não permitiu eu seguir tocando com esse grupo. Era um grupo da igreja, tudo, mas eles não eram daqui do Renascença. Eles vieram visitar, me viram tocando e queriam que eu fosse, né, sair tocando com eles por aí. E não deu certo. E enfim, aí eu fiquei na igreja, com meus 20 e poucos anos, eu estava na igreja. Eu fui ministro de louvor da Igreja Batista, aqui do Renascença também. Na época, eu formei um grupo que a gente ficou muito bem falado, o nosso grupo de louvor da igreja. Foi muito massa mesmo, assim. E também teve a época que eu morei em Brasília, nos meus 17, 18 anos. Meu pai foi ser pastor lá e eu conheci outros amigos de outra denominação. Terminei me atraindo para lá por causa da galera que eu me atraí, assim, questão de amizade. Até hoje eu sou amigo deles. E foi tudo uma escola. E vai indo, Como tu falou, foi tudo agindo naturalmente, né? Exatamente, vai indo. Como foi a aceitação da tua família quando tu saiu da igreja para ir tocar em outras bandas sem ser da igreja? Cara, meu pai, ele faleceu muito novo. Eu tinha 18 anos quando meu pai morreu de parada cardíaca fulminante, assim, pá. E ficou com a minha mãe. E eu comecei a tocar em banda secular em 2007. Que eu saí da igreja para tocar em banda, porque a igreja não permitia. Eu acredito que até hoje é do mesmo jeito. Sim, sim, A sim. igreja ela São não bastante permite conservadores que o em cara relação trabalhe, a- né? E isso gera até uma certa polêmica. E a minha opinião com isso é bem. Produção, primeira polêmica já tá saindo aqui já do forno, quentinha. Vai, fala. Vamos lá. Eu não concordo que as igrejas proíbam músicos de não tocar em banda secular. Eu não concordo. Porque assim, o cara trabalha, eles têm a teoria de dizer, não, ou você toca para Deus ou toca para o mundo. Pro mundo, isso. Né? Eu já ia falar, mas quando se fala no mundo, trocar pro mundo ou sair pro mundo, assim, muitas pessoas acham um pouco desrespeitosa, por isso que eu não toquei muito nesse assunto. O linguajar lá é esse, ou toca para Deus ou toca para o mundo, e eles não aceitam. Mas assim, poxa vida, o cara consegue um trabalho de garçom num restaurante. Ele pega lá a cervejinha, coloca, leva o copo, leva pro cara beber até se embriagar. Ele tá servindo lá mesmo porque lá ele vai ganhar a gorjeta dele. No caso, ele tá. O cara querendo dizer que ele tá influenciando a pessoa a errar, levando a cerveja. Exato. Sendo que é o trabalho dele. Exato. O cara trabalha. Não, eu sou evangélico, mas graças a Deus eu consegui um trabalho com uma fábrica de cachaça. Ah, graças a Deus. Você tá trabalhando, o cara tá lá fazendo cachaça para outros bebedar, mas na frente, quem sabe, até causar um acidente, como a gente já tem visto. Vícios. Mas não é errado na visão da igreja. Por que que o músico tem que
decidir o que ele vai fazer. Por que ele não pode levar aquilo dali como um trabalho e ter a fé dele, ser aceito no grupo de membros da igreja? Eu não concordo. Mas eu tive que aceitar a imposição da igreja. denominação. Por isso que hoje eu falo, cara, religiosidade é a pior coisa que tem. Entendeu? Eu acho que você tem que seguir a Cristo, você tem que procurar ser uma pessoa boa, você tem que procurar fazer o bem. Gente, polêmica, viu, produção? E, e na sua mente ali, você tá vendo que você tá fazendo as coisas certas e levar a música como seu trabalho, pô. Tu acha que existe um certo preconceito? Porque a gente vê vários músicos nacionalmente conhecidos que são evangélicos, estão dentro da igreja, cantam músicas paralelas, Seculares, né? seculares, e não tem esse certo preconceito com eles. Tu acha que só existe para músico de pequeno porte ou também existe para de grande porte? Eu acho que dentro desse contexto aí, dentro da denominação, desculpa, pau que dá em Chico não dá em Francisco. Então, existe uma Sabe? diferença. Existe. Eu acho que existe. Se é um músicozinho, eu vou chamar, me perdoe os amigos que tocam a igreja, mas se é um músico de prateleira mais abaixo, eles têm um tratamento. Mas se chegou um cara, por exemplo, cara, hoje o Luciano, do Zezé de Camargo e Luciano, o cara tá cantando gospel. Tá, Ele se diz que se dedicou mudou, diz que gospel. mudou a vida, hoje tá lá tal. Mas quando o Zezé precisa, ele vai lá cantar. Canta, sim. Quando Entendeu? faz turnê, E eles vão. ninguém cancela o cara. Mas um músicozinho que tá na igreja chegou ali, rapaz, tem um aniversário para cantar, mas tu vai tocar Djavan. Vamos dar um exemplo, Djavan. A letra do cara não é pornográfica, a letra do cara não é cultuando outros deuses, vamos dizer assim, mas não aceitam. Não, se você for, você tá excluído. Eu acho isso. Eu não concordo mesmo assim. Eu sempre fui assim. Eu sempre tive embates com pessoas que pensam Até porque diferente. se você estiver tocando mesmo as músicas seculares, mesmo assim você pode estar tocando como um trabalho e servindo Exato, cara. Eu normalmente, acho né? que o exemplo que você dá é o que vai te conduzir à sua índole evangélica, vamos dizer assim. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas assim, é muito mais fácil um cara dizer, olha, eu vou trabalhar nessa banda, eu sou evangélico, eu vou trabalhar nessa banda. Chega lá, o cara vai, faz o dele, termina, pega os instrumentos dele, guarda, vai para casa, Pega o seu cachê, que é o mais recebe o seu importante. cachê, vai para casa, do que aquele outro que diz que chega no pastor e diz, pastor, olha, eu quero tocar aqui. O pastor, rapaz, tu não vai tocar mais aqui na igreja, não. O cara termina se rebelando, a igreja perde um músico, a igreja perde um membro, Perde um se servo, torna um embate, o cara sai de lá como errado, enfim. Eu acho que deveriam repensar isso aí. Tem igreja, tem denominações que hoje entendi. Eu tenho um primo, eu até cheguei a conversar com ele no podcast Fora do Palco, que é o Jean Kessler. Sim, sim. Cara, o cara, ele frequenta a igreja, ele toca na igreja e ele tem um trabalho dele. Hoje é um grande luthier também, né? Já tem a marca dele de guitarra e tal. E o cara, ele, quando precisa dele para tocar, ele toca em bandas seculares também. Mas o exemplo dele é o que mostra quem ele é. Ele chega, toca, terminou de tocar, a galera vai beber, ele pega a guitarrinha dele, coloca dentro do carro dele, vai para casa e acabou. Fez o trabalho dele, pô. No caso, para as pessoas que tocam na igreja, não tem nenhum recurso em Não, dinheiro, eles né? não pagam. Não pagam. Não, até hoje eu desconheço aqui, eu tô falando daqui da nossa região.
Eu desconheço uma igreja que pague cachê para os músicos. E olha que são exigentes, meu amigo. É, Eu fui de uma igreja aqui do Disseu, tinha uma porrada de músicos bons, pô. Uma porrada, uma Filadélfia. Eu vou falar bem aqui. polêmica. Sabe? Eu não tô mentindo, cara. Eu fui de lá, cheguei a tocar. Lá tem vários grupos de louvor, tanto que ficam revezando de domingo a domingo e tal, né? E tem muitos músicos bons. E os caras não são remunerados, pô. Eles Sabe? exigem que não toquem para outras bandas, mas também que não pagam. Pois Como é que pode se sustentar sendo que você não ganhar nenhum É o recurso? talento do cara, é a profissão que o cara sonhou em fazer. O cara entra na igreja, mas a igreja não contribui para que um bom músico fique. Porque assim, ó, se esses caras forem assediados por uma banda grande, o cara tem que estar muito alienado na igreja para dizer não. Tá muito focado, Porque né? o cara chega, um produtor vai visitar, um produtor de uma banda grande vai visitar uma igreja. Chega lá, tem um músico fodástico. Na igreja tem muito músico bom. Muito, cara, é abarrotado de músicos bons. Não tô falando aqui da Filadélfia. Eu conheço muitos caras lá que são muito bons, de batera, de baixista, de tecladista, de guitarrista, de tudo. Aí um produtor de uma grande banda vai lá, olha pro cara tocando. Caramba, que cara fera, tal. Ei, cara, quanto é que tu ganha aqui? Não, não ganha nada, não. Cara, eu toco na banda tal, 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 tal. Tô te oferecendo aqui um cachê pra tu ir, um cachê X pra tu ir. O cara, poxa, se eu tocar 3 vezes na semana com cachê X, eu vou ter isso aqui. Eu tô aqui no meu trabalho vamos colocar um trabalho de CLT. Ganho o meu salário aqui, mas se eu for pra cá, em uma semana eu consigo fazer um salário que eu ganho em um mês. É muito atrativo, né? Se ele for chegar no pastor, o pastor vai brigar com ele, porra. Qual é? Você vai deixar Deus, não sei o quê. Sendo que no coração do cara, o cara só quer trabalhar, pô. Eu já vi casos do que tu falou, né? Pessoas que foram tocar, apenas tocar, né? Citar o exemplo do garçom, que ele tá apenas fazendo um trabalho dele, e chegou pro pastor e foi bastante criticado, saiu da igreja e hoje tá no mundo, bebendo. Isso porque ele levou aquelas palavras do pastor na cabeça. Cara, E isso é ele ficou frustrante. muito frustrado. Sim, é desse jeito. Tu acha que deveria ter salário para os músicos na Eu igreja? acho sim, deveria ter. A igreja deveria ser obrigada a pagar os caras, pô. Os caras, eles se dedicam em pegar as músicas, eles ensaiam, normalmente ensaiam no domingo depois da escola, da escola bíblica dominical. 11h30, meio-dia, os caras vão começar a ensaiar, terminam 1h30, às vezes 2 horas, sem almoçar, pô. Pra fazer um negócio bonito no domingo. Eu tô falando isso aí com propriedade porque eu fui líder de louvor da igreja. Eu fui e sei como é que é. E é exigente. Você quer fazer bonito. Ah, mas tá fazendo bonito, mas é pra Deus. Não, pô. Músico quer agradar o seu público, pô. Entendeu? É claro que você tá tocando ali na mente evangélica. Você quer que a sua canção chegue até Deus, tal, aquela coisa toda. Mas a gente não está falando de espiritualidade aqui. A gente está falando de uma coisa concreta, a gente está falando de execuções que você sente, ouve, e o cara vai, chega lá, no final, não recebe nenhum elogio, pô. Nenhuma admiração, né? Pois é. Isso acaba mesmo, realmente diminuindo Cara, isso a sua brocha, pô. vontade. Brocha, musicalmente falando, entendeu? O cara é verdade. assediado. No primeiro assédio, o cara, no mínimo, ele fica balançado, pô. É igual eu falei. O cara que toca muito, que ele é assediado por uma banda secular, onde ele tá só na igreja e não recebe nenhum elogio, ele fica balançado. E quando vai para um show, a galera tira foto, né? Vai lá, olha, cara, esse cara é muito bom. Aí você Pois é. recebe aquele apoio de pessoas seculares, né? Pois é. Eu toquei numa banda, assim que eu cheguei do Centro-Oeste,
aqui, toquei numa banda, a banda Revolução, era banda de rock gospel. A galera, ela tinha uma mentalidade que eu terminei assim meio que, como é que eu posso dizer? Arruaçando um pouco a mentalidade dele, porque eu cheguei, a gente foi tocar num lugar, numa igreja, e quando a gente terminou de tocar, vieram pessoas, na época, pedir autógrafo, não era nem foto, porque nem o celular estava começando a aparecer, no ano de 2000, 2001. O celular estava começando a aparecer, então era câmera digital, né? Algumas pessoas tinham, muitas não tinham. TechPix. Pois é. E os caras era induzido pelas pessoas mais velhas, né? Os caras da banda eram induzidos pelas pessoas mais velhas que cercavam a gente a não aceitar dar um autógrafo. Isso é que traz aquela atração de você tocar em Pois é. bandas seculares, Sabe? né? Não aceitava. E quando chegou assim, eu vi isso aí, eu digo, poxa, cara, estão admirando a gente. Eu era novo na época, saindo da adolescência para a juventude, aquela parte da rebeldia, tal, aquela coisa toda. E eu meio que, eu já cheguei balançando já, assim, sabe? Eu digo, não, cara, tá errado isso aqui e tal. Mas, infelizmente, logo a banda, né, teve o seu fim, vamos dizer. A gente ainda fez um show bonitinho lá no teatro, aquela coisa toda. Mas a banda teve fim. Até hoje a gente tem um grupo da galera, né? Dos músicos Dos músicos. da época. Já falaram em voltar, não? Impossível. É? A gente tá Mas ela é música gospel? A banda era. É banda gospel, né? Era. A banda Revolução era banda Mas é gospel. impossível. É. Mas para Deus nada é impossível. Não, mas eu falo impossível assim, porque cada caminho que um seguiu para se juntar e construir aquilo de novo Eles estão em bandas gospel ou eles... Não, eu vou falar o nome dos caras. O Carlos, que era o cantor, né, que era o vocalista, né, a gente chama ele de cantor. Ele mora no Rio de Janeiro, né? Ele era de lá, tava morando aqui na época. Mas voltou para lá, ele mora no Rio de Janeiro, tá muito bem instalado lá, tal. Ainda canta? Ele canta, mas ele se transformou num guitarrista, grande guitarrista. O Thiago, que era o baixista, o Thiago, ele mora aqui em Teresina, ele é evangélico ainda, toca na igreja, mas tem um trabalho muito bom e questão de tempo também eu acredito que não daria. O João... Hoje é mais hobby, né? Pois é, o João, que era outro guitarrista. O João, ele tá frequentando igreja, continua tocando guitarra, mas só para ele, não se meteu mais em banda e tal. Ele tinha até uma banda que ele pegou mais pesado no rock, rock mais, né, como é que eu posso dizer? Mais estilo Sepultura, formaram uma banda ainda com a outra galera tal, mas enfim, tá lá na dele, quietinho, um trabalho bom também. O Anderson, que era o baterista e líder da banda, o Anderson hoje mora em Parnaíba, ele é pastor em Parnaíba. Ele montou uma igreja em Parnaíba e está muito bem instalado lá. E eu, né, tô aqui, passei 12 anos tocando na noite, tô com 9 anos que eu larguei, que eu parei de tocar. Tenho o meu trabalho também, tenho a minha família, e eu não me vejo mais hoje, até hoje, eu não me vejo mais voltando a tocar na noite. Não me vejo. Não sei o que vai acontecer amanhã. Mas até hoje, pois é. Mas hoje eu te digo que eu não tenho. Eu lembro com saudade, né? A gente vai conversar aqui algumas histórias desses 12 anos, mas eu não tenho vontade nenhuma de voltar a tocar. Agora, contando um pouco da história, né? Hoje você toca, né? Quer dizer, parou de tocar, Parei de tocar. Como foi que tu viu que começou a trazer dinheiro? Foi com quantos anos? Rapaz, quando eu entrei na minha primeira banda aqui, foi na extinta banda Forró Baby Doll, né, do Fred. Quem me colocou lá foi um brother meu, o Saul guitarrista, estava saindo da época e perguntou se eu queria. Eu disse, quero.
Só um amigo de infância. E ele tava indo pra outra banda, que até foi uma banda que estourou mesmo assim, e viajaram muito, parece. Kilove, não sei se é do seu Não, tempo. Pois é, você não é quarentão, né? não, ainda não. Aí foi uma banda que foi muito, muito, muito falada aqui. Eles viajaram muito, eles tinham um estilo calypso. Muito boa, enfim. E eu passei alguns meses lá. Depois saí de lá, peguei o final, né, da banda Bali. Fiquei quase um ano lá, nos finalmente da banda Bali. E depois da banda Bali, eu fui pra Toda Boa. Depois da Toda Boa, eu fui tocar com o Henrique, na Dona Fulô, Henrique e a Dayana. Hoje são meus grandes amigos. E depois de lá, eu fui tocar na Janaína Banda, onde eu passei, foi a banda que eu mais tempo passei. Que é a banda que eu falo pra todo mundo, que foi o divisor de águas da minha vida musical. Foi na Janaína Banda. E depois da Janaína, eu passei quase 5 anos lá, aí eu passei um tempo no Valdo Felipe. Vivi aquela explosão da divisão, que o Toninho Variedades era o empresário deles, e eu tava lá justamente quando aconteceu aquele boom que foi Valdo Felipe para um lado Tem alguma e história nos Toninho, bastidores e aí que tu Toninho pro sabe? outro. Vamos ver aí se tem. E foi quando eu decidi parar de tocar. Aí, quando eu decidi parar de tocar, eu ainda toquei mais uns 2 ou 3 meses na banda do Leonardo e do Sekef, Vale Night, que era uma banda que tocava só por aqui. Foi quando eu estava começando a me organizar para parar mesmo de tocar, que era uma banda que não saía, não viajava, ensaiava pouco. E foi onde eu eu consegui um trabalho e avisei para eles que estava de saída e que ia parar de tocar. Eles não acreditaram, até, rapaz, tu vai pra outra banda e tal. Eu digo, não, cara, eu vou parar de tocar. Rapaz, não acredito não, tu vai parar. Tu é doido, né? Eu digo, não, vou parar. Tu ainda pratica de vez em quando ainda? Cara, eu tenho um ukulele que eu ganhei da minha mulher no aniversário meu em 2020, tá lá guardado, cheio de poeira. E um violão que eu ganhei de aniversário de 10 anos do meu pai, que aí tem valor Ah, sentimental isso aí também. é. Que eu já avisei pra minha mulher que no dia que eu morrer, pode colocar o violão em cima do meu caixão e depois que me enterrarem, toque fogo nele. Não é pra ir pra ninguém. É. É meio doido Aí assim. foi quando tu optou por não tocar mais na noite, Foi, né? foi. Mas, assim, em termo financeiro, teve algum Sim, desfalque? é, cara, quando eu comecei em 2007, o cachê era R$ 70 em 2007. Nós estamos em 2026. Seis. Tem gente ganhando 100, porra. É isso que eu já ia te falar. Porque R$ 70, pelo que eu rodando pelas bandas, tem gente ganhando 80. Isso em 2026. 26. Né? Tu acha que o músico ele é um pouco O desvalorizado? músico, ele é altamente desvalorizado aqui em Teresina, porra. Se tem um cabra que a gente pode chamar, rapaz, tu é um escravo do que tu escolheu. E o cara tá lá com material bom, porque pra tocar em banda hoje, se o cara não tiver um material bom, ele não toca. Não toca, tem que ter uma. Eu vou falar de guitarrista, porque eu sou um guitarrista, toquei guitarra minha vida toda, então eu vou falar aqui da minha classe. Tem que ter uma guitarra boa, tem que estar comprando cordas pelo menos de 15 dias, porque as cordas elas vão desgastando de estono quando não quebra. Tem que ter uma pedaleirazinha que saia o som O que adequado, não é barato. que não é barato. E os caras ganham pouco, pô. Tem cara que fica morro de feliz aí por estar ganhando R$ 200 de cachê, pô. É um, é, é um ponto que tu falou que muita gente não sabe, viu? Pra quem não é do meio da música, quem vai tocar na banda tem que levar o seu próprio material. Sua própria guitarra, o seu próprio baixo, E olha o que seu na, teclado. e olha Então, que na época que eu comecei, a Baby Doll tinha os instrumentos dela. Na época que eu comecei, a Baby Doll tinha guitarra, tinha baixo, tinha bateria.
Hoje nem isso tem, pô. É raro ter uma banda que tem uma bateria. Ó, das que eu conheço aqui que tem a bateria, que eu vejo ali de cara. Eu posso estar esquecendo alguma, me desculpe, mas enfim. Dona Fulô, eu vou falar das que eu toquei. Tem bateria. O Valdo também tem a bateria dele. A Janaína Marlon tem a bateria dele também. Eu acho que ele tem até uma eletrônica também. Eu já fui em show deles que ele tava com a eletrônica. Mas tem cara que, principalmente no meio do rock e no meio do pagode, que se o batera não tiver o material dele todinho, meu filho, ele vai chegar lá, vai encontrar um bumbo, 2 tons e se vire com o resto, meu irmão. Se não tiver, vai bater palma. Sendo que, não sei mais, eu também já faz tempo que eu não tô nesse ramo, mas o bumbo e os tons, quem leva é o som. É o som. É o som, não é a banda, é o som. É o som. E o som. aos donos de casa de show, aos donos de banda, nem ajudam a comprar uma corda, comprar uma pele. Geralmente Hoje em dia eu escuto relato de muita gente, muito guitarrista falando, cara, me chamou pra ir pra lá, mas quando eu vou pedir umas cordas, fica reclamando. No meu tempo que eu toquei, eu fui ajudado. Não vou ser, não vou ser mentiroso e dizer que eu não era ajudado. Era ajudado, sim. Nas bandas que eu passei, eu sempre falei, ó, precisando de corda e tal, e sempre recebi. Mas o negócio piorou tanto, cara. Vamos falar de grana. Hoje em dia, se fosse trazer proporcionalmente o cachê de 2007 para hoje, cara, cada músico tinha que ganhar no mínimo R$ 300, pô, de cachê. O que anda longe Muito, dessa realidade. muito. Eu vejo relatos aí que, rapaz, disse que é 3 horas lá, eu pedi 250, o cara pulou lá longe. Aí agora tem uma pergunta polêmica, que eu acho que não foi mais do teu tempo, que tu já tá com 9 anos, que já saiu. Me diz uma coisa, tu acha que o VS atrapalhou os músicos? O VS, ele chegou para ajudar. Só que, meu irmão, o VS, ele tá com... Como é que eu posso dizer, Rafael? O VS, ele tá transformando um cara que não entende porra nenhuma de música em músico. Cara, a gente vê hoje pessoas com banda que na hora do solo você vai olhar o dedo do cara, o cara tá indo a música tá indo pro tom e o cara tá indo pro GR, pô. A gente que conhece, a gente percebe. Um cara que não conhece música, ele olha ali, ele tá lá no fuá pra dançar, beber e tal. Mas a gente não tem jeito, cara. A gente, na hora de uma coisa, na hora de uma virada, na hora de um solo, seja ele qual for, de teclado, na hora de que o baixo tá dando um slap, na hora que tá saindo um solo, cara, você olha, você para e olha, você que entende, o mínimo que você entende de música, você vai parar para olhar. E eu tô vendo bandas hoje com isso aí, pô. Enquanto o VS era, por exemplo, cara, a minha banda não tem percussão. Cara, pois vamos colocar um VS aqui da percussão. Cara, tá faltando um preenchimento nessa parte bem que o teclado poderia fazer, mas eu só tô com o teclado aqui e e nessa parte o teclado faz uma coisa importante. Pois tá bom, vamos pegar esse pedaço bem aí, já que vamos botar o clique nessa hora bem aí, vai estar rodando, o VS vai preencher, acabou. Mas não, hoje não, pô. Daqui a pouco vai estar tudo pandemilizado. Daqui a pouco cantou, mas não vai mais nem cantar, pô. Vai fingir que tá cantando. Já teve um boato de um cantor grande que ele puxou o microfone e começou eu tô falando de um cantor nacionalmente conhecido, muito conhecido. Cara, eu vi essa história, eu não tô lembrando. Se eu lembrasse, eu dizia o nome. Eu não posso falar aqui não, mas ele tava cantando, soltou o microfone e aí começou
Tem, Foi pô. mais essa parte aí também. Tem, Hoje em sim. dia, a gente, não só o VS, a gente fala do IA, né? A gente não sabe mais o que é real, o que Pois não é, é ninguém real. sabe o que é. Você vai pra uma banda, escutar um cantor que você gosta, admira, e chega lá, você não vê que não tá mais como era antes. Teve um evento próximo a nós aqui recentemente que depois saiu um vídeo do cara cantando totalmente destonado, fora do tom da música, desafinado tecnicamente falando, e o cara com malote já, meu irmão. O cara com malote. Tá aí os vídeos aí, quem quiser procure. Num Folguedes aqui, O pessoal aí num local aqui próximo redor aqui. aí. Pois é. Sabe? Eu achei. Eu comentei lá ainda. Sabe? Eu comentei de cara. Hoje em dia, para você viralizar dizendo que é cantor, só precisa estar no shape, o cabelinho na régua e o rostinho bonitinho. Nada. Sabe? Não vai aparecer mais, cara, no nosso meio, Cicinhos. Nosso saudoso Cicinho do Forró Bandido. Cizinho, desculpa, gente. Cizinho, sabe? Eu acho que não vai aparecer mais, velho. Porque era um cara que você jogava e ele cantava, que eu cheguei a tocar com ele, toquei na banda dele, fiz alguns shows com ele. E eu via que o cara, ele era o gogó puro mesmo. E hoje você não vê mais, cara. Você vê apareceu o nome, o rostinho bonitinho, meu irmão, já desconfio, pô. Já desconfia. É outra pergunta polêmica que eu tenho para perguntar para ti. Pergunta aí, pode tomar uma água. Hoje em dia, precisa de talento para cantar? Não. Precisa não. É o que eu falei. Hoje em dia, cara, hoje a gente tá falando de música. Hoje o ruim é bom e o bom é ruim, pô. Olha as letras da música, pô. Não, cara, a música de antigamente, vamos botar uma aqui, vem você pra mim, meu desejo, meu anjo, querubim, né? Quero ter você só pra mim, tal, aquela coisa. Hoje em dia... Se for dar um exemplo aqui, rapaz, a gente vai ser cancelado. Pois é, pô. Não vai, cara, não vai, não, sabe? É aquela desmoralizando a figura da mulher de uma forma assim absurda e o pessoal dançando, pô. A própria mulher sendo desvalorizada na música, se divertindo, cara, né? isso aí termina gerando alguns cunhos que não convém a gente entrar nesse assunto propriamente dito aqui, porque vai terminar entrando num cunho que é da política e a gente não está aqui para falar de política. Verdade. Mas a gente sabe o que tipo de música que já faz. Já começamos com religião, se for para política aí lasca. Pois é. Músicas que o cara fala que é igual o nosso humorista João Cláudio fala. Antigamente eram as músicas Vem Você Pra Mim, meu desejo, meu anjo, querubim, e hoje é o cara gritando, vou botar na tua garganta. Cara, que isso, pô. Aí o pessoal se divertindo. Então, hoje tem música que o cara não precisa nem ter dicção, pô. O amor. Não precisa mais, pô. Estourado, né? Estourado. Entendeu? O cara cantando, fazendo som de instrumentos na boca. E o pessoal acha um máximo. Acha um máximo. Cara, Dorival, teve um vídeo dele agora, o Dorival Dantas reclamando do São João de Caruaru, acho que era Caruaru. Ele reclamando, gente, tô sendo o último, então tô vendo o pessoal indo embora porque tá cansado. Outras bandas que nem tem a ver com São João tocaram antes de mim. O poeta ali. Tocaram antes de mim e eu tô sendo o último aqui, tô vendo o pessoal ir embora. Eu entendo vocês que estão cansados. Então, no próximo ano, se eu não tiver aqui, você já sabe por que é. Ele falou desse jeito. O Dorival era para ser um dos caras mais respeitados hoje. Depois do Dominguinhos, né? Depois do Dominguinhos, da morte do Dominguinhos,
nessas coisas de São João, o Dorival é um dos caras que é de primeira prateleira, pô. Dentre outros que a gente sabe que são muito bons, mas não, pô. Sabe? Estão botando bandas que não tem nada a ver no São João de tradicionais, de tradição daqui do Brasil. Tá tudo mudado, cara. Tá tudo mudado. O pessoal, eles querem pessoas que têm mais seguidores, querem pessoas que têm mais engajamento de postagem e tudo. Enquanto os caras de talento estão sendo colocados de lado, pô. É porque o engajamento hoje dá mais dinheiro, né? Pois Do é. que propriamente o talento e a música. E com isso, cara, a música ela tá se perdendo dentro da própria música, pô. Que o pessoal tão fazendo qualquer coisa e sendo aceito. E as músicas que tinham letra, que tinham sentimento, que o cara ralou, cara. Tu acha que quanto tempo o cara leva pra fazer uma música desse Meu Quero Be, né? E quanto tempo o cara leva pra fazer a música? Bará, 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 berê, berê, berê. Cara, pelo amor de Deus, velho. Quando se vê as letras de antigamente, todo tem um contexto, uma história envolvida cara. nisso aí, entendeu? Você coloca essa do Meu Anjo Querubim, também ali não foi só uma música, ali é uma história Uma que tá história, tendo uma ali. declaração. Uma declaração, as né? músicas antigamente tinham essas declarações Pois também. é. E agora, hoje em dia, você vê. Se você botar uma letra, não dá uma linha. Pois E é. é a música que estourou e o pessoal tá ganhando Cara, muito dinheiro com isso. Né? quantas bandas grandes, boas, não estão aí já no anonimato, pô. Sabe? Cavalo de Pau, vocês quase não ouvia Cavalo mais de falar. Pau, Uma é. banda que era, sabe? Hoje tá ali no Ceará fazendo showzinhos e pubs. Uma banda que enchia um Atlantic City desse aqui, cara. Aí o cara vai no local de evento grande, vai olhar as atrações. Já se via essas bandas de antigamente que eram bandas boas, hoje se viesse aqui em Teresina, já não enche mais nenhuma casa de show pequena Não, dessa pô, daí, né? não. Olha, quando eu tava quase parando, próximo, nas vésperas eh, da minha parada, vamos dizer assim, eu cheguei a ver banda grande tocando em pub, cara. E E tava uma lotação normal. eu tive um tempo em Fortaleza, e lá em Fortaleza, bandas que eram consideradas grandes, que lotavam a Empório João 23 na época, lá tava tocando em barzinho, É. né? Eu fui lá e era banda que eu olhava assim, E uma cara, coisa aqui, ó, uma coisa bem aqui que a gente, que o teresinense, nós teresinenses sabemos que existe e que é muito desrespeitado. Cara, aqui tem muita gente boa, velho. Muita gente boa. Bandas boas que não deixa a desejar de bandas de fora. Bandas de Fortaleza, bandas de Pernambuco, da Paraíba, de onde for. E os nossos artistas não são chamados nem para fechar, que antigamente humilhação era abrir. era abrir. Hoje não. Hoje é fechar. Hoje é fechar. Sabe? Muita banda boa. Muita banda boa que você começa a contar aqui que falta. Falta nos dedos para você, sabe? De prateleiras que dá para você organizar e que não deixaria. Bicho, olha, ó, eu vou falar bem aqui na banda que eu toquei. E a banda que eu toquei mais tempo, tal, que foi a Janaína Banda. Quantas vezes a gente foi tocar em cidades ao redor que a gente abria o show para uma banda grande e depois chegava o comentário. Vocês deram cacete na banda X. Vocês deram cacete na banda Y. Que a gente duvidava que isso ia acontecer. Pela importância que dava pra gente. A gente chegava lá para começar. Chegava lá o camarim. Isso tu vê na tua visão tocando. E a gente, quando vai também para vários locais que a gente vê bandas daqui de Teresina e outras bandas nacionalmente conhecidas, a gente vê pelo nosso lado que as bandas daqui estão
foda, pô. É, As cara, bandas daqui estão aqui tem muita, cara, muita muita banda boa. E tem banda. muito músico bom parado por causa da desvalorização. Mas, Tem cara que mas, na, parou, mas pô. na tua opinião, quem se desvaloriza? É o músico ou é os contratantes que estão desvalorizando as bandas? Cara, o cachê, ele deu uma parada no tempo, né? E depois da pandemia, isso piorou, pô. Acho que é um efeito cascata. Por quê? Porque o contratante, antigamente era assim, o contratante entrava em contato com a banda, cara, ó, é um show aqui, em tal lugar, e eu tô procurando tua banda. Quanto é que você tá cobrando? Rapaz, só um instante que eu já retorno pra ti. Custo de tudo. O cara ligava pro contratante, ó, a gente pode ir por tanto, tal, mas dá pra negociar. Beleza. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia o contratante chega, olha, cara, eu tô querendo a tua banda aqui, mas eu pago tanto. Tu quer? Se o cara disser que não, tem outro bem ali esperando. O Cássio Bruno veio com esse mesmo argumento que os músicos que eles são se desvalorizando por conta disso. Aí disse, olha, músico tal me cobrou tanto. Tu vai fazer mais barato? Se ele negasse, né? Disse, não, se ele fez, então vai ser ou esse mesmo valor, ou então é mais. No meio tá sendo chamado de prostituição musical. É, Prostituição. E isso aí acontece mesmo. acontece Entendeu? demais. Isso era o argumento que ele já E tinha. principalmente, aí vem um pedaço daquela coisa da história do VS. Ah, cara, tô com o VS aqui pra chamar esse meninozinho bem aqui, pô. Já tem música Sabe? que Ele é tão fofinho, tá aprendendo a tocar. Tu consegue dublar isso aqui? Consigo, pô. Então bora por R$ 50. O menino vai, pô, porque ele sabe primeiro que não vai precisar se esforçar pra pegar repertório nenhum. Não vai precisar se esforçar pra ter um bom instrumento. Tá com o fantoche na mão dele ali. Botou o VS e o menino tá lá com o cachê dele lá, sorrindo, fazendo muganga. Eu digo logo assim. Teve uma história engraçada que minha esposa canta também, né? Aí tava tendo um evento, né? Lá em cima do palco. Aí a minha esposa foi, vou fazer uma participação. Eles pediram pra chamar ela, foi. Chegando lá, tava o cara no teclado, né? Chegou lá, ela que disse assim: não, eu quero que você me dê o tom. Ela disse: não, eu não tô tocando, não, só tô aqui, ó. Tudo é no VS. Rapaz, eu comecei a sorrir. Tem isso, tem isso, tem isso. E ele tava fazendo a menção lá todinha, a noite todinha fazendo lá. Cara, tem E era isso. só no VS. Infelizmente tem isso hoje, tá desse Tá jeito. Mas no caso, tu já foi desvalorizado alguma vez na tua vida? Rafael, eu não chamo. Galera, polêmica, produção, polêmica no ar. Rafael, eu não chamo nem desvalorizado. Eu vou colocar isso aí como desrespeitado. A primeira banda que eu toquei, na Baby Doll. Isso é um caso resolvido, mas eu vou relembrar isso aqui porque é uma coisa que eu não me esqueço nunca. A gente foi tocar em Floriano. Na banda tava eu como guitarrista e um grande amigo meu que já se foi, que é o finado Johnson, baixista, que morava aqui no Liceu, era um grande amigo que eu tinha. E na hora de sair para passar o som, eu tava mexendo na guitarra porque um dos jacks das tarraxas da guitarra tinha danificado e tava lisa, passando, não dava para afinar. Eu consegui um alicate com o dono do hotel, um hotelzinho pequeno, consegui ajeitar tal, só que isso demorou muito. E foram passar o som e eu não fui. Quando voltaram, eu cheguei para o dono da banda, na época o Fred, e falei assim: Fred, a tarraxa da guitarra tá com problema, ela quebrou. Ele abriu a boca e falou assim: rapaz, tu não toca porra nenhuma e ainda quebra as coisas dos outros. Na época, Caramba. eu chorei, porque eu me senti tão mal porque ele falou isso na frente da galera. Aí foi o Johnson, ele me viu indo para meu quarto lá no hotel, e ele me acompanhou lá. Ele foi lá tentar me consolar. Eu chorei mesmo amargamente. Isso foi em 2007, 2008. E é uma coisa que eu não esqueço, velho. Não tem como. Eu não esqueço nunca isso aí.
isso é um caso resolvido. É um caso resolvido, sabe? É, ele não me pediu desculpa. Em momento nenhum ele me pediu desculpa, nem antes, nem depois. Mas, assim, eu aprendi que a gente tem que liberar perdão. Isso é até um dizer dos evangélicos, né, de pessoas evangélicas. Mas eu tenho isso comigo hoje, sabe? E, assim, foi resolvido. Eu não tenho mais raiva nenhuma dele. Não guardou Tanto, mágoa, né? tanto eu guardei por muito tempo. Guardei mágoa por muito tempo. E teve um tempo que ele adoeceu, eu soube que ele adoeceu, que ele ficou na UTI e tal. Eu fiquei morrendo de vontade de ir lá, sabe? De ir lá, tal. A- Todo mundo achou até que ele não ia resistir, mas graças a Deus ele resistiu. Hoje ele é um empresário de sucesso, tem os negócios dele e parece que está indo muito bem. Mas é uma coisa que me arrebentou, assim, entendeu? E é uma coisa que eu não. Forte, né? Eu não guardo mágoa mais, não guardo mágoa, isso eu superei, mas é uma coisa que sempre quando entra no tipo de assunto assim, a gente termina lembrando. Teve alguma outra situação? Rapaz, teve uma que eu me senti desvalorizado e desrespeitado também. Foi um pouco mais light, mas foi. Eu tocava na época, na Toda Boa, na Toda Boa, e foi ter uma gravação de um CD no estúdio do Alex, Lex Drums. Alex Drums, um grande Isso. brother meu. E na época foi ter a gravação e eu me atrasei. Aconteceu um problema, não estou lembrando exatamente, não sei se foi a moto que eu tinha, que uma pessoa pegou a moto emprestada e não me trouxe A na tempo, hora e né? não deu para eu chegar lá a tempo e tal. Eu só sei que eu recebi uma ligação do Alex perguntando, cara, por que tu saiu da banda? Aí eu digo, não, Alex, não saí não, eu tô aqui me organizando aqui, eu tô chegando aí já tô buscando mototáxi aqui, porque... Aí ele, não, cara, fulano, tem um fulano aqui, um menino aqui tocando aqui no teu lugar. O cara, o Ney na época, o Ney, dono da Toda Boa, me tirou da banda, sequer me avisou e desde então não falou mais comigo, sabe? Como eu era besta na época, não aconteceu nada, né? Hoje talvez a história seria diferente. Mas, assim, foi uma falta de compromisso com o profissional E respeito, né? e principalmente de respeito com o ser humano. Porque se eu tenho um negócio, se eu tenho um funcionário, se eu não quero mais que ele trabalhe, eu tenho que, no Comunicar. mínimo, comunicar ele. Nem que seja assim. Na época tava em início de WhatsApp, aquela coisa toda, mas funcionava mais ligação. E não foi homem nem para me ligar, entendeu? Não foi homem para me ligar. Foi uma coisa que isso não me deixou triste, me deixou foi puto, sabe? E eu não falou mais comigo, eu não falo com ele. Se ele tivesse bem aqui na minha frente, eu não ia fazer questão de falar com ele. Nem fede nem cheira para mim. Polêmica no ar. E Samuel, vindo dessas situações que tu teve, em algum momento tu pensou em desistir nessa situação que tu Nessa teve? primeira, Na primeira tu pensou? eu O pensei. que foi que veio na tua Pensei. cabeça? Cara, eu achei que todo mundo fosse assim, porque era a minha primeira banda, depois que eu saí do meio evangélico para tocar, para ganhar dinheiro, né? E o show nem teve, a festa caiu, né? Que dizia na época, a festa tal caiu, tal. Da onde fala? Pois é, nem teve o show e voltamos para casa. Depois, pouco tempo depois, eu recebi o convite da Bali na época, né? Que eu não tô lembrando o nome do cara que tava na frente. Sei que uma era a Cíntia, que ela também não tá mais nesse meio da música e tal. E eu não tô lembrando o nome do outro cara que tava com ela, cara. Ele me desculpa até se caso ele vê isso aí.
E recebi o convite, achei atrativo, o cachê era melhor. E eu saí para ir para a banda Bali. E também fiz igual. Eu tive uma, vamos dizer assim, uma certa. Vamos chamar de vingança, mas nem era isso. Eu saí sem comunicar. Pouco tempo depois eu guardava isso comigo. É tipo assim, não tem aquela coisa assim, você não guarda rancor, você guarda nomes e espera a oportunidade. Você espera a oportunidade. E é ruim quando você tá dentro Pois é. esperando pra vir um Eu sei que eu tocando lá com a banda Bali já, no meu primeiro show da banda Bali, e ele lá me ligando, perguntando onde é que eu ia tocar, onde é que eu tava pra chegar no show e eu não fui. Depois que terminou o show da banda Bali, eu fui pra fora do clube, né? E passou na época o cantor e a cantora, que na época era até o Preto Júnior e a Ieda. Eles passaram no carro e me viram sentado lá com os caras da banda Bali. Eles até pararam lá e disseram, Samuel, cara, rapaz, o Fred tá pé da vida contigo, não sei o quê. E eu só fiz. Tô nem aí. Não era músico ruim? Pois é. Além de não tocar porra nenhuma, ainda Além de quebra as tocar coisas uma- dos outros. Pois tá bom, eu não vou mais quebrar as coisas dele. Aí ferrou. Se conseguiu se sair à altura, né? Cara, eu até me arrependo de ter feito isso, acredita? Eu poderia ter ligado e dizer, para dar um exemplo, né? Ó, homem faz é assim. Mas na época também, a imaturidade e tal. Isso o quê? Faz 19 anos, né? Hoje eu sou um homem Tem outra já. cabeça, Pois né? é, tenho outra cabeça, sou um cara bem mais maduro, né? A gente busca mais maturidade ainda todo dia. Mas enfim, hoje eu não tenho a mesma cabeça de 19 anos atrás. Hoje tem coisas que lá eu fiz que hoje eu não teria coragem de fazer, né? Na minha vida em geral, assim. Mas foi coisas que Foi. trouxeram para as histórias, né? Eu nunca imaginei que eu fosse contar isso um dia. Eu tinha largado de mão, mas Tu tem mais alguma história assim nos palcos que tu possa contar? rapaz, assim, teve uma coisa que eu não esqueço. Foi um dia com a Janaína. Eu tava tocando com a Janaína lá no interior de Campo Maior, que ficou bem marcado. A gente tinha acabado de começar um show, teve uma banda antes e a gente chegou com uma atração e tinha acabado de começar o show. A gente tava, acho, na terceira, quarta música, quando começou que não, garrafa voando e tiro. A gente se jogou todo mundo pra trás do palco, o palco era baixo, se jogamos todo mundo pra trás do palco. Quando eu me espantei, a Janaína tava sentada em cima de mim, deitada em cima de outro cara, o Marlon com um prato assim na frente, assim, acho que eu tô com medo de bala. Foi uma coisa assim que na hora é aquele pavor, depois a gente não. trouxe pra gargalhada, né? Mas foi uma coisa que eu não esqueço também. Hoje dá pra sorrir, né? Hoje dá, mas na hora Na hora. foi loucura, foi Aí, loucura. saindo um pouco da história de Samuel guitarrista, vamos entrar agora na parte Samuel podcast, né? Que você lançou um podcast, né? Podcast Sim. Fora do Palco. De onde veio essa ideia? Cara, a galera sempre falava nisso aí. E eu via um podcast de um cara de Fortaleza, que até hoje ainda tem, que é o Arlindo Orlando. Que até hoje ele tá com o podcast dele muito bem estruturado. E ele dá voz pra galera lá e a galera fala. Sabe? E cara, eu vou fazer um negócio pra mim, vou fazer um podcast desse pra mim. E veio a ideia e a oportunidade de fazer. Chamei dois amigos meus, um amigo meu, e ele chamou um colega dele. Criamos, né? O outro host era o Léo, o guitarrista Léo. A gente começou esse projeto e a galera parecia muito que ia abraçar. Chegaram, falaram muita coisa. E pulando assim do meio pro final, foi que eu percebi que a galera tava com medo de falar. Sei Sabe? como é. Com medo de falar. E os que eu vi que tava com medo de falar, na hora a gente fica com raiva, chateado e tal. Mas depois eu entrei, eu disse assim, cara, eu vou entrar na mente deles. Eu comigo aqui pensando, eu digo, eu vou entrar na mente deles. E vi que o cancelamento hoje, né,
é real. É muito real. É real. O dono de banda não pode falar que a casa X demora 15 dias para pagar um cachê da banda dele, que ele tá lá com os custos dele para cobrir, que tá lá com os cachês dos músicos dele para cobrir, para pagar, e os músicos dele têm os compromissos, né? E se ele falar mal daquela casa ali, além dele não tocar mais naquela casa, o dono daquela casa vai falar para o dono de outra casa, que vai falar para o dono de outra casa, vai terminar gerando aquele cartel que não vai mais chamar aquele cara. A mesma coisa, um músico não vai falar do dono daquela banda que paga o cachê baixo e que ele não vai aumentar, porque se o dono daquela banda souber, ele vai não vai mais pagar o cara, não vai mais chamar o cara para tocar e vai falar para o dono da outra banda, que vai falar para o dono da outra banda, daqui a pouco o cara tá sem tocar em lugar nenhum, né? Enquanto isso, tá aí um músico sendo desvalorizado, a banda que toca muito sendo desvalorizada. Quando tem shows grandes aqui, banda nenhuma do Piauí, de Teresina, bandas que dão cacete, muita banda de fora não é chamada, né? Porque simplesmente são desvalorizados. Cara, pelo amor de Deus. Essas empresas de cor de show aí, como é o nome? Casa de show. Não, essas empresas que faz show grande aí. Produtora, né? Produtora, como é o nome dessas produtoras? A maior daqui, como é o nome, cara? Começa com K. Calor Produções. Não chama ninguém daqui. Não chama ninguém daqui, sabe? Eu acho isso uma falta de respeito com o músico local absurda. E assim, cara, eu vou falar bem aqui. Eu acho que vocês deveriam tomar vergonha na cara e começar a valorizar os daqui. Porque os de lá vêm aqui buscar o malote e saem rindo da cara de vocês. Não toca nem a metade do repertório. Eu fui para um show um dia desse numa cidade aqui próxima, uma cantora conhecida aqui, eu não vou falar o nome porque vai gerar um fuá aqui bem grande, porque tem muita gente que gosta dela, dessa banda. Chegaram para tocar 2 horas de show, tocaram 1h20, entendeu? Eu vi playbacks lá, até no cantor ou na cantora, e eu até cheguei a comentar com a minha mulher, digo, olha, teve uma hora lá que eu vi mexendo a boca pro norte e a música tava pro sul. Entendeu? Eles vêm aqui, levam o cachê, saem debochando da turma daqui, enquanto tem talento aqui que poderia dar um cacete nessas bandas bem aí. Ceará, banda de Ceará, tem muita banda boa, tem. Banda que tem que ser respeitada, tem sim. Mas aqui no Piauí, aqui em Teresina, não deixa a desejar para ser ninguém. De percussionista a cantor. As bandas daqui, tem banda que dão cacete, muita banda desses lugares de fora bem aí. E não chamam porque vocês são sem vergonha. Não tem respeito nenhum com as bandas daqui de Teresina. E se via antigamente que até eles colocavam até para abrir as bandas daqui, agora nem para abrir. Nem para abrir mais e nem para fechar. Nem para fechar, nem para abrir. Porque agora a humilhação é quando vai fechar. Mas nem para abrir, nem para fechar, nem não para estão mais abrir, nem para fechar. colocando as Não bandas estão, mais... cara, não estão. E é banda boa, cara. Que ia cobrar um cachê mais barato. Entendeu? Como cobra um cachê mais barato, cara, bota uma banda para tocar, pelo menos uma, porra. Não custa nada você mostrar pro público, ó, hotel se movimenta, o giro do capital em torno do evento é muito, cara. Não custa nada ele trazer um artista da terra e jogar lá. Cara, toca aí. Toca aí, pra galera ver que a banda tá aí. Eu tenho certeza absoluta que a banda ela ia se preparar muito mais do que já é. Eles iam ter ensaios extras para montar um show que ia dar cacete. Cacete, muita banda. Muitas vezes, Samuel, eles fazem toda essa preparação
e não ganham quase nada. Eles só querem mostrar o serviço deles Já foi dizendo que é por mídia. É e a só por famosa, mídia. cara, vamos lá, quer tua banda lá, mas é por mídia. E as bandas até aceitam. Pô, vou gostar muito de ir. Vai, leva uma estrutura, leva todo Eu cheguei a um tocar, eu material. cheguei a tocar, eu cheguei a tocar. Quando eu tava na Janaína, teve muita proposta. O Marlon chegava pra gente, ó, galera, ó, foi chamado pra tocar no show tal, 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 mas eles estão dando só a mídia pra gente. Vocês querem ir? Ele sempre falava isso, vocês querem ir, né? Normalmente a gente ia porque era um show grande, a gente queria mostrar o trabalho da gente, sabe? Muitas vezes saía de lá com 2, 3 shows particulares, que era onde o cachê melhorava um pouquinho pra banda, tal, entendeu? Mas hoje nem isso eles entregam para a banda daqui. Eles simplesmente abandonam, acho que eles nem olham a banda que tá melhor falada, nem consultam. Cara, qual a banda que poderia cair nesse show bem que vai vir aqui o A Wesley que se Safadão. encaixaria mais Pois no é, vai perfil, vir o né? Wesley Safadão. Rapaz, qual é a banda daqui de Teresina que a gente poderia colocar aqui? Vamos procurar pelo menos uma. Não, não fazem isso, pô. Não fazem, sabe? E isso termina desmotivando a galera e desvalorizando. Porque um empresário de uma casa de show vai chamar uma banda melhorzinha para pub dele, um cachê mais reduzido, a banda vem, aí cara, me bota aí nesse canal aí, quanto é que me bota por tanto? Tu tá doido, tô pagando tanto pra banda que tá vindo, não sei de onde, não sei de onde. Porque tu quer vir pra esse lado, o fulano de biquíni vai tocar pela metade, tu quer não. O cara termina se enlouquecendo por conta do, de um ambiente desse, cara. Sabe? Eu acho uma falta de respeito absurda, velho. Eu nunca concordei com isso. E assim, eu nunca tive essa voz para falar, porque se eu falasse, poderia gerar uma repercussão negativa com o meu nome. Hoje eu não toco mais banda nenhuma, não tenho vínculo nenhum com banda, e vivi e sei como é que é. E tenho amigos hoje que sofrem isso aí. Tanto os donos de banda quanto músicos. A gente vê o sofrimento desses caras. A gente a gente falou muito até com o próprio Cássio sobre a prostituição das bandas que Prostituição. existe. Tu acha que existe também a prostituição dos músicos? Tem, pô, tem sim. Porque hoje em dia, sabe, você pega o músico eu tô cobrando tanto, vamos botar valor simbólico. Tô cobrando R$ 10. Aí o outro vai e fala assim, só, o outro ali tá me cobrando 5. Então, no caso, tá meio que se desvalorizando Pô. justamente para tocar. Então, Tá. existe a prostituição também dos De músicos. tudo. De tudo. Por isso que a lei do Cové não roda, pô. Não vai. Porque o cara. Na lei do Cové tá valendo. Cara, o brasileiro tem uma pior coisa que se chama. O pior do brasileiro se chama jeitinho brasileiro. Cássio Bruno berrou, brigou, escambau, tal. Foi aprovada a lei do Couvé. Aí o cara da casa de show, foi aprovada a lei do Couvé. Fulano, vem cá. Dono de banda, vem cá. Cara, ó, você viu que foi aprovada a lei do Couvé, mas eu não vou botar nem essas bandas aí, não. Mas se você quiser vir pra gente fazer isso, isso e isso, o cara vai dizer que não vai? O cara olha pra cá, tem um talão de luz, tem um talão de água, tem um talão de PTU, tem o boleto do cartão ali pra ele. Ele não vai? Ele vai, pô. Eu não sei se tu já foi nas casas de show, que era cover artístico. O nome é esse. Agora é taxa de serviço. Tá vendo? Mudaram. Pô. Eles não têm mais cover, agora é taxa por isso de que eu tô serviço. dizendo. Isso aí é o famoso jeitinho brasileiro, pô. É o famoso jeitinho brasileiro. Não tem como não ser, cara. Por isso que eu falo, o pior do brasileiro é o tal jeitinho brasileiro. Só lembrando, viu, galera, que a taxa de serviço ela não é obrigatória, viu? Você opta por pagar ou não pagar, tem na lei. Pois é. Aí, nesse caso, que trazendo essa prostituição e trazendo também tanto de banda como de músicos, a gente pode afirmar que o VS veio mais para atrapalhar do que para ajudar?
Hoje em dia, eles transformaram o VS mais atrapalhar do que ajudar. Músicos. Pra músicos e também pra casa de show, que hoje em dia você pode pegar o VS Pois é. e tocar lá. Pois Uma é. banda completa que vamos supor que é 1.000, aí chega um cara com VS que é cobra 200. 200. Só pra mim aqui, É. eu vou fazer minha participação todinha, Exatamente. E E o aí- pessoal vai dançar do mesmo jeito e beber. vai beber e dançar do mesmo Entendeu? jeito. Ou então botar um tecladista pra fazer que nem a história lá, ficar assim, ó. é. Aí já E hoje- pede E hoje tem bandas grandes que desdobram tudo isso aí, pô. tanto a banda como o cantor, né? É. A gente viu do Pois caso pois do é. cara que tava cantando e teve que tirar Pois o é. microfone. Pois é. Aí, mas uma polêmica, acho que uma das últimas, a gente vai fazer uma das últimas polêmicas. Samuel, por que que tu acabou com o podcast Fora do Palco? O que foi que te motivou? Cara, foi o medo do pessoal falar. Isso gera pouca audiência. E a gente que faz podcast, você é um dos caras que faz podcast, você sabe que o teu objetivo é ter audiência. É você procurar, você pega, você se dedica, você estuda o teu convidado, você vem para um ambiente desse, montado com ar-condicionado, tudo bem ajeitado, tudo. Qual é o teu objetivo? Mostrar para maior quantidade de pessoas possível, não é isso não? E o medo da galera falar, cara, o medo da galera falar foi o que me desmotivou. E por isso que eu falo, galera, vem, cara, solta a voz, pô. Solta a voz. Não tenho Entendeu? medo. Se todo mundo se juntar e cantar numa voz só, meu irmão, Dá um coral bonito. dá um né? coral bonito, pô. Entendeu? Cada um com suas vozes divididas, cada um no seu músico defendendo músico, empresário defendendo empresário, dono de casa de show defendendo casa de show. E uma hora vai chegar um denominador, pô, comum. Uma hora vai chegar a um acerto. O músico vai ser mais valorizado, ganhar melhor, porque, gente, cachê de 70, 80 reais hoje em dia, o cara ganhava em 2007, 2006, porra. Como é que um pai de família sai de casa hoje com a guitarra boa? Como é que o pai de família sai de hoje com uma pedaleira boa, com baixo bom, com teclado caro, enfrentando, bota na garupa de uma moto, enfrenta chuva, enfrenta perigo de assalto, que é o que mais hoje a gente está rodeado disso, desses perigos da criminalidade. O cara sai de casa para fazer isso aí, toca 2, 3 horas e meia, dependendo do lugar, porque às vezes festa particular o cara termina pagando, querendo pagar para tocar pelo menos mais 1 hora, 2 horas, entendeu? Termina de tocar, o cara tira 4 notas de 20, te entrega e tu vem para casa. Para no meio do caminho, bota mais 20 reais de gasolina, mais na frente tem um arrumadinho que tu tá com fome, tu chega em casa com quanto, porra? É isso que tu quer pra tua vida? Preciso me responder, não. No caso, tem toda uma pirâmide que começa Tem na toda, prostituição, pô. né? Tem Ela já vem toda, da pô. casa de show, que tem que se prostituir, já vem do dono da banda, que tem que se prostituir, e aí vem dos músicos também. Tá o caminho todo- reverso, pô. Antigamente era, ó, músico cobra tanto, beleza. A banda cobra tanto, beleza. Casa de show, eu vou por tanto. então Agora tem não. todo um... A casa de show, uma eu escada. pago tanto. Aí a banda tá bom. Aí E vai pro fulaninho músico, olha, eu só posso pagar tanto de cachê. Tá bom. E aí vem daquelas opções, ó, eu pago tanto, vai querer? Aí vai o dono da casa de show, ou o dono da banda, eu pago tanto, vai querer? Vai querer, exatamente. Aí vem todo esse E processo, né? fora que tem, né, comunicados aí que tem muita casa de show que hoje demora 15 dias pra pagar, pô. Maluquice isso aí, cara. E a própria banda tem que aceitar, né? Ou aceita, ou então vai outra por menos e aceita pagar, esperar 15 dias pra receber. ou então não toca. Então não toca, fica em Porque casa. aí fica queimado, vai para o outro, né? Vai Igual eu queimando. te falei, E aí o dono da casa de show vai queimando as outras. aquele efeito cascata, efeito dominó. O efeito dominó. É. É isso que também prejudica Sim, com certeza. muito
Galera, o papo tá muito bom, né, Samuel? Samuel tá. Eu pensando que Foi tu ia massa, vir, não né, ia cara? falar, mas pensando Fala. que tu não ia falar, mas falou tudo, falou bonito, né? Queria te agradecer novamente por ter vindo, por ter participado do projeto, ter abraçado, não ter ficado calado, né? Como a gente já viu de várias outras coisas, vários outros processos que aconteceu, né? Que veio gente aqui também. E a casa é toda sua, meu Ô, filho. cara, eu que agradeço, né, o espaço aí. É um prazer ter recebido esse convite. Eu repito, foi uma surpresa para mim tu falar que estava a fim de conversar comigo. E estamos aqui abertos, né? E reitero, galera, vamos lá, cara. Vem falar com o cara. Esse aqui é uma voz dos músicos, a voz dos artistas. E eu acredito muito que esse tipo de projeto pode dar certo. Entendeu? Uma vez todo mundo se juntando, falando em uma só linha, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa boa acontece. Queria agradecer também à TV Capital do Piauí também. Podcast Pode Nos Contar, @Pode Nos Contar também, tem no TikTok, Pode Nos Contar. E eu queria hoje, Samuel, dedicar esse programa a um amigo nosso, né, que faleceu recentemente, né, ontem, para ser mais exato. Queria oferecer o podcast hoje ao meu amigo Pivete Bahia Brasil, que nos deixou novo, né, decorrência a um AVC. E todas as condolências, os pêsames aos amigos e aos familiares, porque é um amigo de música também, né? Então não deixa de ser hoje uma peça da nossa família, Com que a certeza. gente também eu não dediquei no começo porque ia começar um pouco pesado. Então eu vou dedicar já agora no final para que a galera veja o respeito e a admiração que a gente tem não só pelos músicos, hoje em dia todos os músicos somos uma família, mas também toda a família também dele, né? A Queria música, desejar meus pêsames, as condolências também a ele e dedicar a homenagem hoje o programa a ele, né? com certeza. A música, sempre quando perde um músico, ela fica órfã de alguma coisa, de algum talento. E é muito bem lembrado, foi muito bem lembrado por você. E ao Pivete Bahia, descansa em paz. E todo mundo, todos da família, meu abraço solidário também, família e amigos. Samuel, obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Foi Foi muito bom. show. Foi muito show. Conversamos mais do que Não devia, era, mas foi cara, que já teve massa. até religião aqui, que não tava nem no texto aqui de entrar com religião, mas foi. E seguimos junto. Amém. Obrigado, TV Capital do Piauí, podcast Pode Nos Contar. Meu amigo Samuel. Valeu.